sou a Lisiane Storniolo, sou psicóloga, atendo ali na Clínica Horizontes, faço a formação lá também. E essa atividade, ela está fazendo parte das atividades que a gente está promovendo nas quintas-feiras nesse horário. Na semana que vem, a gente está, como dia 11 é feriado, a gente está vendo se consegue fazer na quarta-feira. Então, hoje a gente vai ter a ansiedade e pânico da pandemia, com a Keila Jung, psicóloga e filósofa, especialista em psicoterapia e supervisão clínica, e a Richelle Albrecht, médica, psiquiatra, psicoterapeuta em formação na psicanalítica pela SPPA. E vamos falar um pouquinho dessa temática que eu acho que, pelo menos a meu ver, é o que está nos rondando um pouco, né? Tanto na parte da clínica, assim, acho que em relação aos pacientes que a gente atende, mas a gente também, né? O quanto a gente está mobilizado e essa ansiedade acaba aparecendo também no dia a dia. E então elas vão falar um pouquinho sobre esse tema, né? E queria saber daí da Keila e da Richelle um pouquinho sobre essa questão dessa percepção, porque a gente vê já vinha tendo um aumento um pouco significativo, pelo menos na clínica, de pacientes que chegam já por uma questão de ansiedade, né? E agora, em relação à pandemia, entraram outros motivos muito mais manifestos e pontuais também, né? E aí, ver com vocês um pouquinho sobre a percepção dos atendimentos de vocês, tanto psiquiátrico quanto psicológico, né? Tanto em emergências quanto no contexto de consultório. Vou começar então, pessoal. Boa noite. Então, eu tenho notado o seguinte, nesse mês de abril e maio, eu tenho notado sim que realmente os atendimentos aumentaram, eu tenho sido mais solicitada para pacientes novos, ao mesmo tempo que os meus pacientes de consultório, os que já estavam em tratamento, por cuidado pessoal, reduziram as sessões ou até mesmo interromperam por problemas com os familiares, tá? E eu fiz uma pesquisa, assim, geral, com alguns amigos, colegas que trabalham em emergência SUS, aqui em Porto Alegre, e também, como faço parte de um grupo, aquele grupo de WhatsApp, né, brasileiro de psiquiatras, então eu também acabei lançando a pergunta para eles para poder ver como é que estava acontecendo. E aí eles me disseram o seguinte, aqui em Porto Alegre, na emergência do IAPI, que eu trabalhei até março lá, a gente tinha em torno de 30 a 36 pacientes internados aguardando internação, era uma internação de emergência, aguardando leito hospitalar, tá? Até terça-feira passada, tinham 11 internados. E outra coisa que eles notaram também, os colegas, é que diminuiu muito os atendimentos diários de emergência. As pessoas estão ficando em casa, elas não estão saindo para consultar se não for estritamente necessário. E os pacientes que estão internados, geralmente são situações até mais graves de dependência química, psicose, aí, claro, risco de suicídio, algo mais pungente, assim, uma coisa mais aberta, mais declarada, assim. E não aquela ideação suicida que o médico ele coloca em observação também para se proteger e para ir avaliando, né? Então, as pessoas têm buscado menos. Isso em consultório também uma queda importante, mas, ao mesmo tempo, os pacientes que buscam atendimento, eles estão buscando por crise de ansiedade que começaram a ter, por quadro de ansiedade que estava estabilizado e piorou, quadros de toque que pioraram também. Imagina, né? A gente tendo que usar álcool gel para tudo, lavar as compras quando chega do mercado, assim, a maçaneta da porta que tem que limpar, passou a mão em algum lugar, tu não sabe se estava contaminado ou não. Então, imagino que deva realmente ter aumentado bastante. Que mais? E muita demanda em emergência, no caso, em relação à falta de médico nos postos também, por conta de inovação de receita, essas coisas, por falta, né, desse suporte, né, municipal, assim, que tá acontecendo agora. Até por questões que ocorreram antes da pandemia, o fechamento do IMESF e demissão de funcionários também, então tem os postos fechados.
Mas para mim, na minha clínica, assim, a questão da ansiedade, principalmente em idoso, ela ficou bastante evidente. E até com umas fantasias, assim, quanto à questão da infecção, e o isolamento sendo mais adoecedor do que a própria patologia, para o idoso, principalmente. Posso pegar uma carona, então, assim, na tua fala, Richelle? Já respondendo, assim, tentando responder um pouco essa colocação aí da Lise. Antes de mais nada, então, boa noite aí, oficialmente para todos. Obrigada pelo convite, Horizontes. Né? E eu tenho uma percepção, assim, muito variada, eu diria, né, desse tempo todo agora que já transcorreu, né, com relação à expressão, assim, da ansiedade nos pacientes. Eu tenho um pouco essa experiência, Richelle, que tu mencionou, assim, de como eu trabalho, né, daí não a questão da medicamentosa, mas a questão da psicoterapia, né, então houve um aumento dos pacientes, né, buscando, então pacientes que vieram ali daquele período de férias, que às vezes demoram para voltar, ficam naquela briga, naquela resistência, enfim, né? Não tá, eu vou dar mais um tempo, eu vou interromper. Daqui a pouco estavam tudo querendo agendar, né? Então eu tenho essa experiência, assim, né? De uma mobilização daqueles pacientes que estavam um pouco mais resistentes ou eventualmente tinham interrompido. Pacientes novos também, né, que começam a fazer sintomas, né, e buscam a psicoterapia, né, que eu acho bem encaminhado por psiquiatras, né, que não saem necessariamente receitando, né, conseguem avaliar bem, né, de não aplacar necessariamente, tem motivo real, tem, né, mas nem por isso precisa aplacar essa ansiedade, que pode estar simplesmente tirando o tampão, né, sendo um desencadeante de aspectos muito mais complexos, assim, do funcionamento de um indivíduo que teve esse disparo, assim, num dado real, né, então, pacientes novos encaminhados por colegas, psiquiatras, inclusive, que numa boa avaliação entendem e ajudam o paciente a entender que esse é o momento, então, de quem sabe, né, num processo psicoterápico, começar a pensar, né, não só como lidar com esse momento atual, mas por que essa resposta, né, emocional está sendo tão desorganizadora nesse momento, né? Então, de novo, não que não tenha motivos, né? Mas a minha percepção ela é variável ao longo desse tempo, porque para os pacientes que estavam em tratamento, no início, embora tivesse assim já muita informação noticiada, né, sobre a pandemia, sobre o estrago que tudo isso estava fazendo, né, em outros países, o número de mortos, enfim, de os sistemas de saúde não dando conta, né? Tudo isso muito assustador, né? Eu acho que ainda eram informações que estavam naquele impacto que a gente comenta, assim, que são as estatísticas, né? Porque a gente não sente muito de perto, não vivencia isso como uma questão mais mobilizadora, assim, né? Tá lá, são números, os mortos são os outros, né? Isso tá no outro país. Então, mas a gente começou um movimento de quarentena aqui quando as coisas ainda não estavam tão intensas, né? Nesse momento, eu percebo que a ansiedade dos meus pacientes, aqueles que estavam em psicoterapia já, que eu tive que propor, né, de uma maneira rápida, né, o atendimento online, a ansiedade ela estava muito mais depositada na questão da intimidade, né, na questão de o que eles
acabariam vendo, né, dessa relação que já estava ali transferenciada no processo terapêutico, né? Então, a ansiedade pelo novo, que ia se instalar na nossa relação, né? Uma ansiedade frente à intimidade, né? O que eles iam ver, né? Porque é outro cenário, né? É uma coisa diferente. Eu estava brincando aqui com vocês essa questão dos pets, né? Então, claro que tem todo aquele cuidado, né, com essas interferências, mas eventualmente, né, assim como uma porta bate, mesmo quando está no consultório e aquele som, né, desacomoda alguma coisa dentro da sessão, às vezes um gato passa né, e aí é aquela função ali, né, que rende horrores, né, na terapia. Então, eu acho que no início, eu diria que a ansiedade, esse afeto, né, sinalizador, assim, neurótico, enfim, com relação a esses processos aí que eu estou comentando, né, ela estava mais depositada nesse aspecto. Depois, me parece que isso vai, né, se deslocando para outras coisas que surgem, né? Porque daí é alguém que está com um familiar adoecido, né? É alguém que está também com uma questão de intimidade alterada dentro de casa, né? Aquela coisa assim, muito mais tempo, todo mundo junto, né? Então algumas coisas fóbicas começam a surgir daí, né? Até aquelas ansiedades, enfim, que a gente costuma esperar, né, que venha, né, com relação à morte, à finitude, o adoecer sozinho, né, o desamparo, todas essas coisas que a gente poderia colocar dentro de uma ansiedade de aniquilação, né, que acionam algumas defesas específicas, assim. Então, me parece que isso vem se modificando, assim, né? Essa apresentação da ansiedade. Não sei, Richelle, se tu tem essa experiência também. Então, eu te ouvindo, assim, me ocorreu também o seguinte, que a gente está em muito maior contato com as pessoas em casa e com dinâmicas familiares que muitas vezes são doentes, né? E claro que alguém da família pode sofrer, ou até mesmo ser o paciente identificado. Isso eu já vi, assim, psicoses também reagudizando em função de um funcionamento familiar, porque está todo mundo em casa e essa intimidade demais, ao mesmo tempo que eu também não quero ser invadido pelo outro, né? Acaba gerando conflitos, né? Então, isso para mim ficou bem evidente, assim, com algumas situações que chegaram até mim, assim. E claro que também uma coisa que eu vou fazer o seguinte, eu vou falar uma coisa mais pessoal também, porque eu também fui impactada por isso pessoalmente e eu tive impressões que também os pacientes acabaram tendo coisas parecidas, assim. Num passado, a gente tinha um disparo, assim, nos primórdios da humanidade, a gente tinha um disparo físico de um mecanismo de luta e fuga. E agora a gente ficou sem ter para onde fugir. E um belo dia disseram pra gente que a gente não podia sair de casa. Mais especificamente, eu acho que dia 17 de março, ou 18, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas de casa também, para algumas pessoas, começaram a ser potenciais contaminantes e transmissores de uma doença. Então, imagina essa pessoa, profissional da saúde, por exemplo, tendo que limitar contato, né, com os outros, com seus filhos, né, e isso gerando até crises do tipo, colegas meus passaram por isso, do esposo dizer para de trabalhar, te demite desse lugar, fique em casa, coisas assim. E, ao mesmo tempo, eu também me dando conta de como nós, como mundo, somos frágeis. E parece que quanto mais globalizado, mais frágeis nós somos.
né? Há 2 meses de interrupção de atividade já está causando uma reação em cadeia, com repercussões econômicas imensuráveis, né? E isso afetando a todos nós, porque são os pacientes também que vêm para nós, né? E também com interrupções de tratamento por questões financeiras, o temor do que vai acontecer o mês que vem. Então, isso tudo influenciando na dinâmica familiar, e é claro que alguém vai sofrer mais ou menos dentro da família em função disso, né? E uma outra coisa também que me ocorreu, assim, que eu, principalmente ficando mais em casa, me dei conta do seguinte, que a gente se tornou observador à distância da tragédia pela televisão, sabe? Até porque Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, se precaveu mais precocemente, as pessoas entenderam bem o sentido do isolamento. Então, a gente acaba vendo uma tragédia no norte do Brasil, a gente vê cova aberta pela televisão, né? E a gente só sabe da tragédia se a gente pesquisa. Se a gente não for atrás dessa informação, parece assim que é só nós, o nosso mundinho. Isso é uma coisa que ficou bem claro, assim, até porque tem pacientes, muitos idosos principalmente, que eles não querem mais ver televisão, eles não veem mais telejornal, porque eles não querem mais ver nada para não sofrerem, para não ficarem angustiados, né? Então, ao mesmo tempo, a gente constrói as nossas informações sobre a pandemia internamente por meio da busca pessoal de informação. A gente não está vendo ninguém morto na rua, não é uma guerra, não tem bomba caindo, mas a gente, se for atrás da informação, a gente se apavora, né? Então, ao mesmo tempo... Oi. Não, pode, segue, não, eu só queria pegar um gancho, assim, contigo, de que me parece que aí a gente tem a expressão, né, pensando assim, a ansiedade como um afeto, né, uma expressão afetiva, uma reação afetiva, né, que todos nós temos disponível, né, como uma forma de se expressar. Me parece que aí entra a subjetividade de cada um, né? Porque cada um tem lá os seus traços de caráter, né? Os seus mecanismos de defesa predominantes, enfim, que vai fazer, que vão juntos, né? Esse conjunto, né? Que faz parte assim do nosso funcionamento, vão dar uma inclinação para cada um, né? A subjetividade de cada um, essa maneira subjetiva de cada um se expressar. Portanto, os gatilhos vão sendo dos mais diversos, né? Então, aquele sujeito que está assim, né, que já tem núcleos mais depressivos, enfim, né, predomina essa coisa da morte que ronda, né, dessa coisa. Então, um funcionamento mais persecutório, fica tudo muito depositado nesse vírus, né, nessa coisa invisível, sorrateira, que pode estar na mão de qualquer um, no espirro de qualquer um. Então, tu estava falando, né, isso assim, dessa coisa de a gente não vê, tá longe, mas a gente vai atribuindo significados, né, a partir daquilo que são os gatilhos, né, que vão nos acionar. E isso vai chegando perto e cada um responde de acordo com esse blend que é a personalidade de cada indivíduo, né. Exatamente. Eu tenho notado, principalmente em pacientes que têm uma base assim, de funcionamento mais obsessivo, um temor de contaminação que não chega necessariamente a ser uma doença toque, assim, mas que acabam se isolando demais porque acham que se abrirem a porta da casa vai chover vírus, entende? As pessoas acabam tendo fantasias assim que tem tudo a ver com esse funcionamento mental. Soube de casos também de busca de atendimento emergencial
de psicótico dizendo que estava infectado. Então, todo esse substrato, ele, de alguma forma, é corroborado pela realidade, né? E isso que eu acho muito assustador também, porque como é que tu vai dizer que tá tudo bem e não tá, né? A gente tem transmissão comunitária hoje em dia, quando se tu tiver o corona, tu não sabe mais de onde que tu contraiu. Então, tem muito pano, tem uma base de substrato de realidade que é inegável, né? E a gente também nos consultórios, né, com os pacientes, a gente vai acabar atendendo de máscara, né? E não sendo visto, metade do nosso rosto não é visto pelo paciente. Como é que isso também fica dentro dele, né? Tudo bem, eu tenho pacientes de alguns anos, né? Mas e aí, paciente novo? Eu atendi gente nova, assim, e aquela coisa, tá, mas vai mostrar, não vou mostrar o rosto? Se eu abrir aqui, esse 1 segundo que o paciente vê o meu rosto, já vai vir o vírus no ar, como é que vai ser? É estranho, mas são questões que povoam as nossas fantasias mesmo. Eu acho que até essa maneira que o profissional vai lidar, né, ou tem lidado, né, mesmo no atendimento virtual, assim, né, vai voltar para o presencial, não vai voltar, faz bem não voltar, que bobagem, tu tá com medo, né? Então, ou atender de máscara, o impacto que isso vai gerar, né, para o paciente, não que a gente tenha que fugir disso, né? Acho que não, né? Mas vem ao encontro daquilo que eu mencionava, né? Não tem como o terapeuta que também está envolvido, né, nessa pandemia, né, se colocar, se manter muito assim nessa posição um pouco mais asséptica, né? Porque ele também está com medo, ele também está ali com máscara, né? E isso pode ser, né, tanto em proteção ao paciente como em proteção a ele se protegendo, né? Não deixa de ser ele se protegendo do paciente. Exatamente. Né? E isso não é declarado num processo psicoterápico assim, né? Tão concretamente, né? Ao contrário, a gente supõe que o terapeuta não se amedronte com seus pacientes, mas, enfim, se preocupa de outras formas, né? Sim. É. E também mudanças da técnica, a gente até viu isso, né, no evento anterior sobre o tripé psicanalítico, né, que na verdade são 4 eixos. Eu adorei a ideia da Magda também, né, sobre o eixo de comunidade, né, das nossas associações, assim. Mas a gente esmiuçou um pouco mais, mas eu queria falar assim a respeito dessa abertura, né, que a gente, principalmente médicos, assim, a gente está tendo com a telemedicina, e eu pessoalmente com temores a respeito disso, sabe? Porque eu tive uma situação especialmente aqui que eu acabei atendendo, e essa ausência da visão integral do paciente me deixou muito preocupada. É como se um outro sentido meu fosse, né, fosse vedado, assim, e eu não consigo ter uma visão integral do paciente. E isso aumenta a chance de erro técnico de uma forma muito importante. E outras mudanças que também estão surgindo paralelamente com a questão da telemedicina é que nem tudo vai ser possível de ser atendido online. Vai se tentar flexibilizar a técnica de uma forma perigosa, na minha opinião. Além disso, outras instâncias, como por exemplo o Poder Judiciário, né, também estão tentando colocar vou usar uma expressão meio chula, goela abaixo dos médicos, a teleperícia, porque seria uma forma de dar conta dessa demanda reprimida de perícias. Eu trabalho com perícia também, por isso que eu estou falando isso.
dessa demanda reprimida de perícias, de pessoas aguardando o benefício previdenciário por doenças, né? Seria uma forma de acelerar esse processo, e a gente sabe que um laudo sem examinar, sem conversar e sentir o paciente é um laudo mal feito e dá margem para muitas questões assim de insegurança jurídica. Então, eu estou receosa também no futuro de uma terceirização de trabalhos. Com relação à psicoterapia também, fui dar uma pesquisada nos Estados Unidos, em sites americanos, sobre telemedicina e teleterapia. E eu fiquei muito preocupada também com questões de relacionamento, de setting, do tipo, se você não se ajustar ao seu terapeuta, você pode mandar uma mensagem de e-mail para ele interrompendo o tratamento. Assim, né? Num descarte, algo muito superficial. Isso também me preocupa porque, bom, vai chegar na gente de alguma maneira se as entidades de classe não se organizarem também para regulamentarem de uma forma que não nos prejudique como profissionais e que a gente possa fazer um bom trabalho, né? Então, a pandemia me preocupa e me deixa ansiosa com questões várias, assim como eu também fico empaticamente preocupada com quando eu vejo telejornal, quando eu vejo gente precisando de R$ 600 para poder passar o mês, eu também me preocupo com esses aspectos mais objetivos do nosso trabalho e o futuro do nosso trabalho, a partir dessas mudanças rápidas que a gente teve que incorporar na nossa vida prática, né? Talvez aí a gente possa pensar, daí me ocorre a ansiedade do profissional, né? Exatamente. Aí é o outro lado, assim, é um outro vértice dessa questão, que nós também somos acometidos, né? E a nossa resposta afetiva frente a tudo isso, os nossos temores, assim, eles se depositam, claro que nas mesmas questões que os nossos pacientes, mas também em outras, né? Enquanto profissionais, que claro que o desamparo, por exemplo, né, pode ter múltiplas faces, né? Desde a questão mais do aniquilamento até a questão da pobreza, da falta de recursos, né, para subsistência, ou dessa coisa compulsória, assim, que parece que a gente tem que se reinventar, né, de uma hora para outra, temos que dar um jeito, temos que criar, e claro que isso tudo pode ser muito positivo, né, pode ser... a ansiedade, ela tem, né, esse caráter também dentro da normalidade, ela nos serve, né, como uma sinalizadora, né, não deixa o cavalo passar encilhado, né, presta atenção, talvez tu tenha que te atualizar, talvez tu tenha que pensar outras questões em relação ao teu setting, né, ao teu trabalho, a maneira como tu conduz, vai lá e estuda, troca uma ideia com os colegas, né, porque isso também, né, impulsiona não para aquela reação frente à ansiedade, que é de desorganizar o pensamento, né, atrapalhar o pensamento, mas de colocar o pensamento e alguns recursos de ego a serviço disso que a gente está sentindo. Mas, né, tem também esse viés mais desorganizador, é verdade, né? A gente sentiu, eu, né, falo por mim, assim, né, arremessada nesse mundo de novidades, né? Os atendimentos online, por exemplo, era algo que eu já vinha fazendo eventualmente, mas não de longe, assim, parte do meu dia a dia. Hoje, eu estou dando supervisão, atendendo, dando aula, os seminários, tudo, né, por vídeo, né? A gente já pode abrir para comentários também, né? Comentários, e quem quiser fazer alguma pergunta,
Aí pode mandar, pode falar, né? Aí a Natália libera o áudio ou escrever, que daí eu leio aqui. Mas vocês falando, eu fiquei pensando em várias coisas, na verdade, né? Uma delas é essa questão da produtividade, né? Porque a gente não tá de férias e a gente não tá naquele modelo de trabalho que a gente entende, né? Então não é a impressão que eu tenho às vezes não é nenhuma coisa nem outra, é uma pandemia e é um isolamento. Mas o quanto também a gente acaba se cobrando muito, né? E de ser produtivo nesse momento. E eu acho que uma questão importante é porque a gente não tem previsão, né? Às vezes eu me pego pensando que eu tô de quarentena para esperar a quarentena começar. Então, não tenho ideia de quando isso vai acabar. A gente veio de uma cultura que a gente espera terminar o carnaval para começar o ano. A gente teve 15 dias e quando o ano ia começar, na verdade, parou, né? Assim, algumas coisas em relação a planejamento, o que a gente ia fazer, enfim. Por exemplo, algumas pessoas já tinham um congresso para ir, já estava com passagem comprada. Então, a gente tinha já uma meta e coisas para alcançar esse ano. E a impressão, às vezes, que eu tenho é que o ano não começou, né? Não sei o que vocês acham, assim, dessa... Então, a impressão que eu tenho é que a gente precisa organizar-se internamente para poder dar conta de várias coisas dentro do mesmo local. O mesmo local onde tu lava tua roupa, faz tuas refeições, é o local onde tu atende. Pelo menos nem todo mundo, mas eu atendo em casa. Então, a gente parece que precisa sair de um estado mental para outro, né? E se conectar. A gente faz isso quando está dirigindo para ir para o consultório, é como se entrasse num processo automático de uma mudança de padrão mental, assim, né? Analítico, né? Que a gente não tem em todo momento. Então, talvez essa mudança que ocorre várias vezes dentro de casa em alguns momentos, tu atende uma vez de manhã, depois atende à tarde, e aí vou brincar com vocês, a máquina de lavar pitou, que a roupa tá limpa, agora tem que estender. Isso eu acho que acaba gerando uma confusão interna e aí pode ser uma coisa que canse mais a gente ao longo do dia. Eu acho que pode ser por aí, assim, a tua ideia, Elisa. Uhum. Eu acho que sim, né? Me vem, assim, me ocorre, né, que na clínica, né, como é que tecnicamente a gente pensaria, né, essas questões, assim, de poder, sei lá, fazendo esse exercício, né, olhando fora para começar a trazer isso mais para perto, né, fazendo esse caminho, assim, né, como é que a gente trabalharia? Ajudando, né, frente à ansiedade, né, o paciente estimulando um ego observador, né, observando também esse funcionamento, assim, onde é que está depositado esses gatilhos, né, o que nos aciona, o que aciona mais o paciente frente a essa situação ansiogênica, né, esses dados de realidade. Então, essa percepção dos sinais, né, da onde está mais desorganizado, né, o pensamento, a vida, e poder ir pontualmente, né, nesses aspectos para poder dar mais suporte para o ego frente a situações ansiogênicas e desorganizadoras. Eu pensaria um pouco por aí, né? E sem esquecer de que, volto a dizer, né, pensando sempre a ansiedade como um afeto, né, que precisa ser, de uma certa forma, reagido, né? Isso tem que extravasar, né? E aí a gente vê também pessoas que acabam, a gente estava comentando aqui um pouco antes de iniciar nosso trabalho, do quanto a gente está envolvido em tarefas, né? E também isso pode ser um sinalizador, assim, ao mesmo tempo que uma maneira de escoar, né, a ansiedade, também uma forma da gente produzir sintomas, né? A Magda queria falar?
Eu queria fazer duas colocações assim. Uma, quando vocês falaram, quando a Lisiane trouxe, a Richelle e a Keila também falaram a respeito desse constante ficar, não é, em casa, trabalho, tarefas domésticas, cuidado com crianças. Bom, quando se entra na rotina, eu me lembrei de um livro da Raquel Soifer, um livro antigo que se chama A Criança e a TV. Nesse livro, ela coloca que a criança, quando fica horas em frente à TV, ela fica passiva, não é? Ela não tem a oportunidade de sair do ambiente, ela traça um paralelo com a ida ao cinema. Porque quando nós vamos ao cinema, nós temos isso que a Richelle estava falando, a possibilidade de nos deslocarmos, nós fazemos um movimento, nós pensamos a respeito, nós assistimos filme, entramos no filme, choramos junto com os personagens, saímos dali, tomamos um café, conversamos com alguém, pegamos o carro ou o ônibus ou vamos a pé, mas nos afastamos daquela situação e, de certa forma, temos um tempo para elaborar o que se sentiu, o que se viveu ali junto, naquela história em que nós entramos. A criança frente à TV, ela não tem esse espaço, né, de distanciamento, de afastamento. E, por vezes, no nosso trabalho, nesta sequência, né, muitas vezes das 7 da manhã às 8 da noite, parando para almoçar, um dos intervalos, fazendo alguma coisa, nós pouco temos também para olhar para a rua, para sair, para nos movimentarmos, receber o paciente que chega na porta. Então, o corpo, ele está mais passivo frente à tela também. Então, essa é uma questão que eu gostaria só de contribuir, assim. E a outra questão aí que eu gostaria de ouvir vocês um pouco mais é disso que a Richelle falou das teleterapias, né? E dessa mensagem que muitas vezes o paciente, o fato de tratar o profissional como se fosse descartável. E eu pensei se isso é uma questão da teleterapia, não é? Ou da telemedicina, ou se é uma questão da nossa sociedade, da nossa cultura atual, onde as relações, elas parecem que se colocam de forma descartável, onde as pessoas buscam, muitas vezes no Tinder, a mercadoria que se apresenta ali. E essa mercadoria, ela é descartável com uma mensagem. Às vezes nem sem mensagem, simplesmente bloqueia e saiu da vida, não é? Não sei vocês, mas eu já recebi de paciente mensagem pelo WhatsApp dizendo não vou mais. Né? E tu convidar o paciente para ir, para poder conversar e não ter uma abertura para isso. Não é? Não tem uma disponibilidade, uma disposição para tanto. Então, e não era presencial, entende? Presencial, assim, era do consultório. Não era online. Né? Eu fico pensando se essa questão é online ou está em como as relações estão se constituindo. Essa era outra questão. Obrigada. Ai, dizer que está uma delícia ouvir vocês. Ai, que bom. Muito bom. Antes de vocês falarem, eu só vou, porque eu acho que encaixa também, ler 2 comentários aqui do chat. E aí eu acho que a gente junta para vocês responderem, tá? A Renata Gonzalez escreveu, como a Richelle disse, o simbolismo do que a nossa casa mudou. Antes era vinculado ao lazer e descanso. Agora precisamos de uma representação mental desse novo espaço que pode configurar muitas possibilidades. E a Caroline Bueno, vejo muitas pessoas se sentindo ansiosas justamente por se sentirem improdutivas, pois a casa representava o descanso e antes a rotina era movimentada demais. Acho que encaixa com uma das perguntas da Magda, das colocações, assim. Isso é uma coisa que me lembrou, aqui em casa, antes a minha escrivaninha de
trabalho era virada para a parede. Acho que em uma semana eu virei para a janela. Me lembrei muito disso, assim, de tentar sair um pouco, né? Então eu tenho acesso à rua, vejo carro passando, vejo pessoas assim pela janela, né? Uhum. Eu vou falar um pouquinho, tá, Richelle? Depois, na sequência. Eu estava ouvindo esses comentários, né? E pensando que nós, como profissionais da área de saúde, né, eu acho que a Richelle usou uma expressão assim, dessa coisa sociopolítico, econômica, aspectos assim que todos estão sendo mobilizados, atingidos, né? E eu acho que eu penso que nós somos profissionais da área de saúde mental. Nós lidamos com seres humanos, né? Alguém comentou, me lembro o Bauman, né? Então esse olhar assim para os vários aspectos da vida do ser humano, seja o aspecto político, né? Seja o aspecto econômico da sua vida, o aspecto sociológico, psicológico, isso tudo faz parte do nosso trabalho, né? A gente não tem como atender um indivíduo, né, se não contemplar todos esses aspectos, porque às vezes, já que nós temos aqui ansiedade, pânico, né, às vezes a ansiedade, ou enfim, todo um conjunto de sintomas vai estar depositado porque o sujeito não está podendo sair à rua trabalhar de Uber, né? Porque o psicólogo lá é o ogro ainda, não sabe mexer nessas coisas de atendimento online, e daí aquilo ali se torna desesperador, né? Essa novidade tecnológica toda. Então, me parece que a gente precisa assumir esse lugar que é nosso, né? Usar também das nossas vivências, da nossa experiência frente a tudo isso, porque a nossa ferramenta de trabalho é a nossa mente, né? Então, pensar assim empaticamente também a partir do que a gente vive, né? E considerar todos esses aspectos, né? E só então, né, a gente vai poder ter diante de nós para um exame assim talvez mais fidedigno, isso que é assim, esse é o contexto, essa é a realidade agora, é isso que está acontecendo, e as respostas do ser humano vão ser frente a isso, né? Em outro momento, se está explodindo bomba lá fora, se estão desmanchando prédio com bomba, né? Se tem um outro tipo de realidade, a nossa resposta vai ser frente a essa realidade. Então, nós, como profissionais de saúde mental, a gente tem que poder considerar essa realidade e ver como é que o ser humano está funcionando dentro disso, né? Porque aí a gente vai poder pensar as nossas vias de acesso, né, para poder trabalhar no sentido da saúde, né, e do fortalecimento dos recursos que um sujeito precisa ter para lidar com a sua realidade, porque cada um vai ter uma resposta, né? O que a gente tem em comum é essa experiência da realidade, né? Não sei, me ocorre um pouco isso. Uhum. Mas então, e respondendo ao que a Magda colocou, assim, sobre esse atendimento à distância, primeiro que eu acho que a psicologia já está muito passos à frente da medicina em relação à organização desse tipo de trabalho. Mas essa questão do descartável, me parece sim que é muito do funcionamento do paciente, né? Porque assim como a gente sabe que as pessoas vão em mais de um terapeuta, às vezes vão até ao mesmo tempo, isso acontece em atuações, assim, né, para ter outra opinião, ou se o profissional está num momento de resistência muito grande, acaba interrompendo o tratamento. As pessoas já têm já tem um vínculo muito frágil normalmente, então ela também vai romper contigo de uma maneira também muito brusca e sem muito, né, sem
aparentemente sem sentimento, né? Mas eu penso que é importante que os nossos conselhos pensem uma forma de uso adequado dessas ferramentas para que a gente possa ter também uma segurança profissional, né? Porque o paciente atuar, a gente não tem muito, a gente pode entender, mas também não tem muito o que fazer se o paciente interrompe o tratamento. Mas eu penso que a gente não pode também facilitar tanto as coisas ao ponto da gente se tornar descartável, né? Entre nós mesmos, com uma competição também desigual. Tem muita coisa nesse assunto assim, que me preocupa, principalmente em relação à medicina, mas é algo que a gente vai acabar tropeçando e acertando, agora vai ser bem complicado. Até porque a gente teve que se adaptar muito rápido, assim, eu já atendia um paciente outro, assim, de outro estado e tal, mas eu vejo que a relação vai ficando fluida demais e a pessoa some e tu vai atrás para perguntar, tá tudo bem? A gente não se falou mais por quê? Como é que a gente fica dentro do nosso setting, assim? A gente corre atrás do paciente? Como é que faz? Né? São coisas a se pensar. E eu tenho certeza que provavelmente vai ter muita teoria produzida sobre isso. E nos nossos manuais de técnica psicoterápica vai ter que ter capítulo especial sobre esse tipo de atendimento. Eu acho que nós vamos precisar muito de cabeça pensante para poder nos ajudar a dar um rumo assim e poder nos organizar internamente, né? O Etchegoyen não estava preparado ainda para fazer todo o manual de técnica com o computador, né? Então, nós vamos ter que pensar muito e ler e escrever muito sobre isso. Assim. O que mais? Uma contribuição, Richelle, eu não sei como é que isso está na medicina, mas assim, o pessoal os acadêmicos aí podem nos confirmar, né, essa percepção e informação, não sei. Mas assim, hoje o estudante de psicologia não tem contemplado no seu currículo disciplinas voltadas para essa realidade, né? São pessoas que estão em formação e que vão entrar no mercado da mesma forma crua como a gente está se sentindo sobre muitos aspectos, né? Sem respaldo das instituições, assim, tanto formadoras quanto, né? Essa conversa que a gente está tendo agora, isso é um espaço novo, assim, para que esse assunto circule, né? Porque dentro das academias, eu não sei, tá? Eu posso estar equivocada, mas eu acho que não tem, assim, no currículo uma disciplina, né, dentro da técnica, né? Que tem as aulas de técnica de manejo, contrato, né? Como é que se trabalha, e acho que não tem, não, sobre como é que funciona atendimento online, quais são os cuidados que se tem que ter com o setting, né? Como é que o profissional pode se preparar, se formar bem para isso, aonde que busca o apoio, né? Institucional, né? Enfim. Uhum. Só um parênteses aí. Deixa eu ver aqui. Aí tem alguns comentários aqui também, deixa eu ver. Tínhamos que nos adaptar, não tem no currículo. Não tem. A gente não é preparado para empreender dentro da psicologia, da medicina. Acredito que não tenha na psicologia também. A gente não tem uma formação muito teórica e isso vai ter que ser mudado. Então, deixa eu ver aqui, na IMED tem 3 cadeiras de psicanálise, fundamentos, teoria. Mas essa transformação do online, isso é muito novo. Isso tem que ser pensado. Deixa eu ver uma outra coisa que eu tinha visto. Richelle, para quem atende criança, né? A gente então. foi pego bem de surpresa no caso, né? Como no início ficou muito como que a gente vai fazer, e às vezes até os pais, né?
teve pais de pacientes que no início não quiseram porque não achavam que a criança ia parar para fazer a sessão, né? E depois a maioria acabou retornando, assim, foi começando aos poucos, mas eles ficam, né? Acho que até no início a ansiedade era mais nossa, né, quanto profissionais, do que exatamente uma impossibilidade de atender as crianças. Mas são coisas que a gente está construindo agora, que a gente precisa relatar, que a gente precisa escrever para estudar também, né? E fazer essa preparação também de quem está vindo, né? Acho que quanto mais a gente conseguir produzir material no sentido de observador, né? Primeiro, antes da gente querer colocar um monte de teoria em cima sobre esses atendimentos, a gente conseguir observar como é que eles estão se realizando, né? O que está aparecendo exatamente, né? E aí uma pergunta que eu vou fazer, na verdade, vocês acham que esse tipo de atendimento dá um acesso maior à intimidade do paciente? Eu acho que no sentido de funcionamento mental, de transferência, talvez limite muito. Mas eu digo assim, em relação à casa, eu acho que com criança deve acontecer isso, né? As crianças daqui a pouco querem mostrar a casa onde elas estão, o que elas estão brincando, os brinquedos que ela tem em casa. Isso pode ser uma coisa também bem legal, assim, né? Eu tive uma experiência com o meu analista, tá? Que eu como paciente, eu tô tendo terapia online numa frequência menor agora. Ele é idoso, grupo de risco, então ele não está atendendo mesmo, então tem que ser assim. Tratamento que já está andando há muito tempo, né? São anos e anos de análise, não me parece que eu não sinto diferença. Então, atendimentos novos talvez vá ter um limitador, porque ele já conhece como é que eu sou, como é que eu funciono, então fica mais tranquilo. Mas uma coisa que eu achei muito legal foi também ele mostrar onde ele estava atendendo. Eu não sei se isso, para quem atende criança, pode ser legal também, de mostrar o ambiente, a sala do terapeuta. Não sei se isso é feito, mas eu achei muito legal que a gente também entra um pouco na intimidade da pessoa. Mas eu não sei se com os pacientes a gente consegue ter esse tipo de intimidade, assim, porque vocês não estão vendo que está do lado aqui da minha tela, né? Atrás da tela. Vocês não pode ter um cenário bonito aqui atrás, mas vocês não sabem quais são os objetos que tem aqui, se está bagunçado, se não está, né? Hoje em dia também é muito comum vida de blogueira assim parecer maravilhosa e a pessoa vive muito mal, né? Então, eu acho que essa modalidade teria que ser mesclada com o presencial para a gente poder também sentir o paciente ter uma ideia de que aquilo que ele está mostrando pela tela é realmente a verdade dele, é a forma como ele realmente está vivendo. Estava te ouvindo, Richelle, e estava aqui buscando, assim, né, rapidamente, um pouco da minha experiência. Eu acho que nós temos outras o que está mudando, eu não sei se a gente perde ou a gente ganha, né? Só que são outras percepções que são acionadas, né? Ao mesmo tempo que daí tem esse enquadre, né? Esse quadradinho assim da tela em que o terapeuta ele é simplesmente fracionado, né? Enquadrado. Então, quando tu está frente ao teu terapeuta, né, uma modalidade de psicoterapia, assim, frente a frente, tu enxerga, tá, né, a cor do sapato, como é que senta, se tá levantando a sobrancelha quando tu falou alguma coisa ou não, enfim. Então, a nossa percepção toda, ela é alterada, né. Por outro lado, né, daqui a pouco tem paciente que simplesmente me recebe e tá sem camisa, né? O outro ele tá andando ansiosamente por toda a casa, né? Coisas que eu nunca viria caso ele tivesse aquele momento dele ali, chega no consultório, senta na poltrona e tal, né? Então, Verdade. as nossas percepções, elas estão, o acesso, né,
aquilo que antes podia estar muito depositado, assim, eu estava comentando outro dia, né, com uma pessoa de que eu não tenho mais acesso, por exemplo, ao olfato, né? E isso, eu me lembro de uma experiência, né, olfativa nos atendimentos que eu fazia com uma pessoa e que aquilo tinha uma relação direta com toda a dinâmica né, dessa pessoa e que foi através dessa percepção que eu fui podendo trabalhar esses aspectos. Através da tela a gente não tem isso, né? Há quem diga assim, mas a escuta pode ser feita da mesma forma, já tem um gato ali passando, ó, olha as intimidades também, né, da gente que não, né, acabam vindo para a tela. Mas então, a escuta, o olhar, tem um monte de coisa que se preserva, né? Mas tem um monte de outros acessos perceptivos que eu vejo que, não sei, é novo, a gente vai ter que conversar muito sobre isso, a gente vai ter que ter muito atendimento, muita experiência, né? Para poder fazer algum tipo de julgamento ou se posicionar enquanto profissionais, né? Olha, isso aqui eu consigo, eu transito bem, isso aqui não consigo, né? Estava fazendo porque era a única forma, né? Mas agora eu vou escolher como é que eu me sinto mais à vontade para trabalhar, como é que eu consigo, né, estabelecer essa relação mais íntima, né, com todo o processo terapêutico, né? Enfim, só para colocar um pouquinho assim. Tem 2 comentários também. Não sei se a Marilei a Marilei e a Renata não querem falar também, ou preferem que a gente leia. Não, eu fiz o comentário antes, quando a Keila falou dos currículos, né? Não tem nos currículos, porque, enfim, é proibido atender online, inclusive era proibido para os profissionais até um tempinho atrás. Mas agora, com essa emergência, com esse cenário de exceção, eu sinto e lamento que eu estou partindo para o último ano da faculdade, eu estou perdendo estágio, né, de clínica. Eu poderia estar treinando, eu poderia estar autorizada, já que eu estou sendo super bem supervisionada, para, enfim, treinar, então, esse atendimento online, porque isso veio para ficar, né? Não é uma coisa que a pandemia vai embora, então não tem mais atendimento online, é uma coisa que já vai se instalar, não 100%, enfim, não para todo mundo, mas não tem mais como voltar atrás. E a gente está perdendo uma oportunidade de ouro, eu acho, para poder estar treinando isso supervisionadamente, né? Mas até o conselho, até as instituições, até todo mundo, cada um com tantos problemas para resolver, enfim, é uma coisa que talvez se pense para as próximas gerações de estudantes, né? Para agora, eu acho que, como se diz, a Inês é morta. Sobre o comentário que eu fiz, foi pensando assim que eu tô no 9º semestre da graduação e eu nunca tive um super interesse em estudar a plataforma online, e eu acho que vem muito das influências, porque antes da pandemia a gente via muitos posicionamentos contra, né? E sobre as limitações, o quanto muitas coisas negativas voltado para online, que seria muito melhor fazer isso sem presencial. E agora que a gente se vê convocado a estudar sobre isso, porque é a única forma que a gente tem para conseguir exercer a profissão, né, de forma segura. Então, e eu também estou vendo muitos posicionamentos mudarem, muitas coisas falarem o quanto pode ser potente também essa forma de atendimento remoto. Então, já muda um pouco também a forma que a gente vê o nosso interesse para estudar, né? E de repente, daqui a um tempo, já ter isso também dentro da universidade. Sim. Pois é. Eu ano passado tive um rompimento do tendão de Aquiles e eu fiquei umas semanas afastada, né? E nunca me passou pela cabeça a possibilidade de fazer algum atendimento online, assim, claro, ligava, às vezes a gente ligava para os pacientes, conversava e tal, mas assim, nesse sentido de, nem com as crianças, assim, de parar para fazer um atendimento, para ver, fazer uma manutenção, né, nesse período que eu tive afastada. E hoje é algo que está colocado, assim, né, mas que antes nem imaginei, nem pensei sobre isso, né?
Agora, falando sobre ansiedade também, tem uma coisa que eu estou achando muito legal, assim, com toda essa parte do online, que são os encontros, né? Que as pessoas estão podendo participar mais e até eu acho que dissolve um pouquinho os aspectos fóbicos, né? Porque, claro, tu pode não colocar a tua imagem na tela e de alguma forma tu tá te sentindo participando daquilo, né? Do evento, assim. Não quer dizer que todo mundo que não ative a tela é fóbico, eu não estou falando isso. Mas, assim, é uma forma também da gente poder estar junto, né? Então, isso, que maravilha também que a tecnologia nos propicia isso. Eu estou gostando muito de fazer, tem clube de revista, né? Eu estou aqui, né, confortavelmente na minha cadeira, confortavelmente vestida, não preciso me preocupar muito, né? Se eu estou muito arrumadinho ou não, então tá tudo bem. Então tem esse lado também, né? Se a conexão tá boa, a gente consegue aproveitar bastante. Então, isso eu acho que veio para ficar, e essa parte mais instrutiva de evento, eu acho que isso não vai mudar muito, não, porque encaixa muito bem nas agendas da gente. A gente não mora numa capital como São Paulo, que tem rodízio de placa. Então, eu acredito que, mas o trânsito de Porto Alegre está cada dia pior, mas eu acredito que isso vai encurtar as distâncias. E vai ser algo que os institutos vão ter que se adaptar a isso. E a gente tem que pensar que não esses encontros online vão substituir o presencial, né? A questão é que vai se ampliar para muito mais gente poder participar também, assistir, Com certeza. enfim, se envolver, né? Acho que a Magda... Em termos de desenvolvimento profissional, é maravilhoso. A Magda ia comentar? Natália. O microfone da Magda. Deixa eu só fazer um comentário rápido em cima, a partir disso que a Richelle trouxe. Acho que o nosso movimento aqui na Horizontes tem sido muito legal, né? Dificilmente no presencial, nesse horário, estaríamos conseguindo fazer, porque teria todo o deslocamento para a Zona Sul, toda a questão dos atendimentos também. Então, nos organizamos de outra forma também para poder, que nos possibilita participar, né? E tem sido encontros bem ricos, me parece, assim, eu sinto por aquele que eu não consigo assistir, né? Eu tenho vontade de estar participando, e não só da Horizontes, mas também de outras instituições. Nós estamos com oportunidade de assistir, hoje ainda comentava no seminário de escuta, toda semana, pessoas que talvez nós tivéssemos condições de assistir em congressos. Uhum. Não é? Então, é um encontro com a Virgínia Ungar, com alguém da França, com alguém da Argentina, do Uruguai, às vezes são encontros de latino-americanos, outras vezes mesclado de diferentes locais, as lives, não é? Então, eu acho que nós estamos com acesso à informação de qualidade nesse momento. E de certa forma, discutindo questões que estão nos mobilizando a todos. Não é? O atendimento online, são as questões técnicas, são as questões teóricas, aquilo que nos atinge, como mantemos a simetria com os pacientes, não é? Quando há essa horizontalidade. Então, me parece que é um momento muito rico e que nós estamos com perdas, sim, muitas, tá bem? Estamos com medo, muito, mas também existe aí uma possibilidade de mudança que vai depender de como nós também trabalharmos essas ferramentas. Tá bem? Era isso que eu gostaria de colocar. Assim. Acho que a Elaine levantou a mão, isso? Também para falar? E que vai depender do a posteriori, né? Depois que passar o momento traumático, só para complementar.
Boa noite, eu sou Elaine. Eu acho que do grupo eu conheço a Magda e a Keila, né? Era justamente o que a Magda falou, é o que eu estava pensando, né? Eu disse, quando eu poderia, num horário como esse, né, me deslocar até a Tristeza com filho, né? Questões de realidade pessoal, assim, né? Eu faço psicologia na IMED, e essa fase, assim, do isolamento. Eu nunca fiz tanto curso, nunca tive tanto acesso a live. Aí tu entra numa live aqui, tu fica com pena que tu perdeu outra live ali com outro profissional maravilhoso. E aí tu pensa, não, peraí, calma, né? Sem ansiedade, vamos baixar um pouquinho e vamos fazer aquilo que é possível. Mas é que eu, pelo menos, estou vendo nessa perspectiva de um momento de aproveitar para crescimento pessoal e profissional, né? Porque quando que eu vou ter outra chance, né? A gente aproveitar para o lado bom, né? Da coisa. E eu penso assim, do que eu percebo, assim, eu continuei fazendo, né, a minha terapia com a minha psicóloga. Ela disse, vamos fazer, vamos. Eu percebi que também foi um ensaio para ela, foi tudo muito novo para todo mundo, né? Até porque do que eu me lembro, assim, em termos acadêmicos, muitos profissionais ali eu vi criticavam, né? Tinham muito ranço com essa coisa do online, e esse ranço foi por água abaixo agora, né? Não teve outra maneira, né? Então eu felicíssima, assim, de eu vi ontem de noite que tinha, no caso, né? De poder participar de seminários, de encontros, de debates, são coisas absolutamente enriquecedoras, né? E essa questão da ansiedade, eu vejo assim uma coisa muito nos colegas próprios da psicologia, né? Em relação de como vai ser o futuro, como é que a gente vai fazer, como é que... É tudo muito novo mesmo na área, né? De quais são os recursos que eu tenho para atender ali, como é que vai ser, porque a gente vem aprendendo a lidar de uma maneira e nada mais incerto do que a vida, né? O que é uma coisa que a gente está aprendendo, a gente tem que aprender a redirecionar, né? Que é o que tem acontecido na vida, as coisas acontecem assim, nada é certo, né? Nada é exatamente como a gente planeja, a gente tem que seguir, né? Eu queria fazer um comentário. Oi, Elaine, que bom te ver por aqui. Mas pensando, né, esse aspecto assim, que se amplia da gente poder otimizar o nosso tempo, ter acesso às informações, aproveitar tudo isso, né, que os encontros virtuais, inclusive para socializar, acho que a Richelle tocou um pouco nesse assunto, né, que é um manejo, né, dessas coisas que nos afetam, né, e que fazem parte da nossa vida. Mas isso é o bom uso, né, é poder fazer do limão uma limonada, assim, frente a essas mudanças, assim, né, que foram tão radicais, assim, de uma hora para outra. Agora tem também uma resposta que é mais no sentido patológico, né, e desorganizador, em que o sujeito, aquelas respostas clássicas, né, frente à ameaça de perda, que isso pode estar caracterizado ali, bom, isso que a Lise falou de colocar a mesa na janela, né? Eu estou cerceada do meu ir e vir, né? E isso pode representar uma ameaça, né, desintegradora para alguém, mobilizadora a ponto de que a resposta não seja essa da luta, né? Vamos criar, vamos aproveitar, vamos fazer do limão uma limonada, mas a resposta pode ser outra, a resposta pode ser de paralisia, a resposta pode ser de fuga para um quadro depressivo, né? A paralisia num sentido mais fóbico também, e aí todos aqueles equivalentes somáticos, né, que a gente vê em quadros mais agudos, né? Lembrando do nosso tema aqui, que contempla não só a ansiedade, mas o pânico, né?
Então, de eventualmente a gente ter essas respostas não só nos pacientes, né, mas às vezes na gente, com alteração de rotina de sono, né, coisas às vezes mais ou menos sutis, né, sei lá, o apetite mudou, né, a gente tem mais acesso ali no armário das guloseimas, né, então dá para ver Netflix até mais tarde, daí muda o sono, mas aí eu não estava com sono mesmo. Então, essas coisas também podem despertar para aquela pessoa que não consegue, né, usar essa afetação, né, para algo criativo, produtivo, adaptativo, né, mas que a resposta acaba sendo num sentido desorganizador, né, sintomático, patológico, enfim. E aí a gente tem até o pânico, né, os transtornos obsessivos compulsivos, enfim, a gente sabe que as crises de ansiedade, elas têm uma comorbidade muito grande, né, com outras patologias, outros transtornos. Então, às vezes basta esse disparo, esse gatilho para que a ansiedade também possa ir por esses caminhos, né? Mas é um comentário. Michele? Então, assim, me lembrei de um termo enquanto vocês estavam falando sobre a quantidade de eventos online. Tem até um comentário aqui da Cristina, que ela até já foi, que ela estava participando das atividades agora da Horizontes porque é online, porque ela trabalha na Itinga, ela não tinha como se deslocar. Mas tem uma coisa também dentro do nosso assunto da ansiedade que eu achei, que eu me lembrei agora, que se chama, tem uma sigla chamada FOMO. Já ouviram falar? Fear of Missing Out, que é o medo de estar de fora. E por conta de tanta coisa que a gente pode ter acesso online, de se sentir até excluído ou assim, vendo que os outros estão vivendo a vida e a gente não. Claro que agora está todo mundo na quarentena, mas eu fiquei pensando também com a quantidade, com a disponibilidade que a gente tem de evento para tudo, né, da gente não estar aproveitando porque está em casa botando a série em dia ou coisa assim. Até teve um comentário mais para trás, assim, que eu achei importante, de alguém que comentou sobre o sentimento de estar improdutivo agora, e talvez isso também gere ansiedade, porque parece que a quarentena tinha que ser para a gente se desenvolver e para estudar e criar habilidades novas. Não, eu inicialmente entendo que a quarentena é para a gente se proteger. E que o medo que a gente está sentindo, porque a gente está vendo, né, algo que é sério, é grave e que matou um monte de gente, né, pode chegar até nós, né? Pode chegar perto da gente ou das pessoas com quem a gente convive. Então, inicialmente, para mim, é fazer a sobrevivência o melhor possível, né? E se cuidar. Mas, e depois pensar em investir em si, que eu acho que é uma época ótima, toda época de crise é uma época para a gente investir, mas essa ansiedade de quem está em casa, de estar perdendo alguma coisa, de não estar aproveitando todas as lives possíveis, eu acho que é algo interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É que daí vai me ocorrendo meio que uma associação livre, eu vou falando coisa aqui. E sobre live também, é uma coisa que eu fiquei preocupada, e a gente não está falando, não tem tanta coisa para falar sobre esse assunto, na verdade, que eu me preocupo com lives assim, estimulando o consumo de álcool, agora mudando o assunto, porque também eu tenho visto muita gente postando fotinho, tá tomando vinho, tá comendo mais, mas também como é que está sendo isso, né? Está sendo legitimado um consumo de álcool a mais, né? Como é que tá? O YouTube proibiu, né? Não pode fazer mostrar a cerveja, mas quem estiver fazendo a live não pode beber cerveja, senão eles derrubam a live, assim. Sim, tinha um que estava empinando uma garrafa de vodka, né? Por favor. Então, a gente também está falando de coisa bastante amena, mas tem muita coisa acontecendo que a gente não tá vendo.
abuso de substâncias, né? Como é que estão lidando com abstinência? A pessoa está saindo de casa, está indo buscar droga e voltando para casa, né? E relações familiares também, como é que estão, né? Em termos de violência doméstica ou com a criança. Isso também são coisas que acredito que para o profissional seja difícil também de lidar, porque está acontecendo e chega até a gente. E desperta uma sensação de impotência muito grande, né? E até a própria ansiedade frente à própria patologia, ao coronavírus mesmo, porque é algo que o máximo que a gente pode fazer é se higienizar, né? E eu, às vezes, me pego me sentindo impotente, assim, que no máximo que a gente pode fazer é ajudar a pessoa a ter a melhor informação possível, né? Mas assumir que essa ansiedade é uma ansiedade real e que a situação dentro da casa dela é aquela e que talvez a gente possa ajudá-la sendo mais alguém com quem ela pode conversar e colocar a angústia em palavras, né? Isso também é um outro assunto, assim, meio que fugindo um pouco disso, mas eu acho que também tem a ver com a nossa atividade de hoje. Isso me lembra dos transtornos alimentares que estão em polvorosa, sem dúvida. Acho que são as maneiras, né? As tantas maneiras que a gente usa para aplacar a ansiedade, né? Quando ela está, enfim, está desacomodando demais, né? Ou anestesiar, seja por uso de substâncias, né, mais intenso, enfim. Né? São as maneiras que cada um encontra de dar conta disso que é impossível não sentir. Né? Mas, Richelle, eu fiquei também, me trouxe assim, um pouco dessa experiência, a minha experiência nesse momento, que é aquilo que nos desperta, pelo menos eu senti despertado em mim, né, em situações exatamente como essas, em que tu vê que daqui a pouco, pensando numa situação clínica, né, de pessoas que tu acompanha, que as coisas estão mais ou menos, já tem um manejo estabelecido daquele funcionamento, e isso foge um pouco, né, do que já é conhecido, foge do controle, especificamente, né, alguém que está no controle do abuso de substâncias, né, e daqui a pouco tu vê isso acontecendo de novo, só que tu não tá tão perto, né? Já teve situações assim que eu tive que fazer no consultório manejo de ter que, enfim, encaminhar para uma outra situação, algo que estava agudo ali, né, que veio dessa forma. E quando tu tá num atendimento virtual, tu tem que buscar outros recursos para ter que lidar com esse controle. Né? Estou pensando especificamente de situações que já vêm, né? Porque hoje a gente que está se inteirando um pouco mais desses atendimentos, a gente sabe que aquele paciente que vem novo, que a gente nunca viu, né? Que a gente tem que ter cuidados específicos para estabelecer um contrato, né? Por exemplo, ter um contato com alguém que possa ser a rede desse sujeito, caso alguma situação assim mais aguda se apresente, né? Mas o que eu quero dizer é que isso também nos desacomoda, né? Quando a gente tem que lidar com uma situação assim. Né? Eu perdi o comentário ali, eu estava lendo, mas aí escapou ali. Sobre os transtornos alimentares aqui. Tá, eu tô sem o chat, tá, gente? Então eu tô acompanhando as questões a partir do que vocês colocam. E tem um comentário da Renata que eu achei bem isso. Né? Nas redes sociais tem circulado a ideia de uma produtividade tóxica na quarentena. A gente vive numa globalização, hoje não há contato externo nas redes sociais que estão dominadas por influencers. Mostrando um estilo de vida incompatível com o de muitas pessoas, gera uma comparação e sofrimento. Agora, mais ainda, né?
mas também está faltando pauta, viu, para os influencers, porque eles não podem mais sair tanto de casa, porque se furar a quarentena dá um problemão para eles depois. E então fica mais complicado, assim, mas deixa eu ver. Mas eu acho isso, assim, eu já fiquei preocupada com estar fazendo meu crochê ali, como eu falei lá no início, quando eu encontrei as gurias, e não estar fazendo as coisas online que eu poderia estar fazendo. Mas isso, eu acho que a gente tem que relaxar e pegar leve com a gente, assim, sabe? Porque a gente tem que, eu acho que a gente está funcionando em dois níveis, principalmente a gente que está atendendo. Tem a nossa vida para cuidar, tem as nossas emoções para cuidar e tem as emoções dos pacientes. A gente também precisa de um escape para poder ficar bem, né? Então, o lazer, coisas que a gente pode fazer em casa ajudam, né? A gente tem que ter também ser um pouco mais legal com a gente, gentil, assim. Uhum. A gente está chegando no final, né? Vamos até as 21. Acho que poderia fazer as considerações de vocês, enfim, para a gente ir encaminhando. Uhum. A Elaine estava lembrando de uma atividade, né, do encontro, que a proposta é transformar o encontro lúdico, né, a partir da literatura, enfim, onde a gente pode... Mas, Elaine, eu li assim, apagou o teu comentário ali. Lise, tu pode ler para mim? Aham. Keila, lembrou a leitura de Heráclides e os 12 trabalhos que, no final, o que envolve é o sentido da existência. Por aí acaba transitando as descidas ao submundo. Exato. Ela lembrou de uma conversa que a gente teve num encontro de sábados pela manhã sobre literatura e um deles foi sobre o Heracles, né, o Hércules, que fala dessa coisa de os 12 trabalhos, né, e ele vai, e no fundo ele, ao fim e ao cabo, que o grande desafio dele é ter que lidar com o mundo interno, né, onde ele se vê acometido pela loucura, né, e ele tem que se reencontrar a sanidade dele, o ponto de equilíbrio dele, né? Então ele desce ao inferno, né? Se vê enlouquecido depois de trabalhar os 12 trabalhos, né, impostos a ele. Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado, né? Vai um pouco ao encontro disso que a Richelle comentou. Então, acho que para a gente encerrar, primeiro, eu acho que fico muito contente, assim, né, pelo todo mundo que está aí participando, né, e obrigado pelo convite também, a ideia da Renata, da gente fazer esse trabalho, de juntar todo mundo para conversar. Eu tenho uma tendência a ficar meio que falando de várias coisas ao mesmo tempo, vocês me desculpem, mas é que eu acho que é um assunto que gera, né, discussões sobre vários aspectos, assim, e lembrar, né, que a gente também pode usar essa ferramenta para crescimento pessoal e sem tentar lidar com a ansiedade sendo gente. Lembrar também que os seminários vão começar online, né? E para mim tem sido uma experiência muito boa. Eu tenho gostado muito, assim, dos seminários dessa maneira. Então, queria agradecer o convite e dizer, assim, que eu também estou à disposição, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, alguma situação, também, como psiquiatra, pode entrar em contato comigo. E que eu acho que é legal esse tipo de atividade, até para a gente poder também colocar as nossas ansiedades, né, conversar e poder jogar a conversa fora profissionalmente, pode ser bom também, de crescimento para todo mundo. Eu também queria agradecer a participação, assim, eu fico contente porque não assumiu aquele formato, né, de palestra, assim, aquela coisa que chega alguém ali meio que se apropria de um saber e parece que, né, vai dar reinventar a roda, assim, com algumas coisas. E eu acho que
essa conversa ela acaba sendo rica ainda mais sobre esse tema, né? Onde cada um está experimentando de um jeito diferente e nós também estamos experimentando de formas parecidas, né? Então, eu queria agradecer o convite da Horizontes, a Lise, que fez essa interlocução aí, a Richelle também, né? Eu me senti bem abastecida pelos comentários de vocês. Então, muito obrigada, eu estou à disposição, eu gosto muito desse tipo de troca, né? E sempre que possível, pode me convidar que eu gosto de participar, tá bom? Anotado já. Então, queria agradecer a presença de todos, né? E adorei estar aqui com vocês nesse momento, assim, né? A Horizontes, ela vem fazendo várias atividades e tem algumas outras que vão ser mais voltadas para os estagiários, eles também estão promovendo algumas atividades. A gente está começando agora, então, a seleção para o próximo semestre da formação, um pouquinho com mais experiência de como são os seminários, né? Porque a gente também, a gente não teve nenhuma semana, se eu não me engano, né, dos seminários. A gente já entrou em quarentena, já iniciou os seminários da formação online, né? E a gente está colocando todas as quintas-feiras, então, como sendo o dia que a gente consegue reunir, né? Acho que não só mais o corpo clínico da Horizontes e da formação, mas ampliando um pouquinho mais, né? Porque acho que tem bastante gente que a gente não conhecia também, que estão participando cada vez mais dessas atividades. As divulgações são sempre feitas pelo Facebook, Instagram, mas também vai para o site. Quem quiser receber também por e-mail, assim, as divulgações também pode nos dar o seu e-mail por mensagem mesmo nas redes sociais que a gente envia também. Mas acho que isso. Muito feliz com a atividade, com a participação de todo mundo. Que isso. Tá, pessoal, boa noite. Falar mais alguma coisa? Uma boa noite. Agradeço. Boa noite. Boa noite.